Salve nação motociclista! Estamos começando mais um programa Acelera Comigo, o programa onde nós falamos sobre tudo o que acontece no mundo da moto. Vamos falar hoje sobre moto velocidade, temos um pouquinho de assunto também aí sobre o brasileiro de motocross, né, que já foram 2 etapas. Vamos ter entrevista aqui hoje com um piloto que está aí despontando. O brasileiro vai estar com a gente aqui hoje também. E vamos falar, como sempre, sobre os eventos, né? Sobre o que aconteceu em Barretos, o Barretos Motorcycles, que aconteceu nos dias 1 a 3 agora de maio, lá no Parque do Peão. Bom, vamos começar o programa, como sempre, falando da categoria rainha da moto velocidade, né? O MotoGP, que teve a sua etapa, a 5ª etapa, né? Lembrando que serão 22 etapas do campeonato desse ano. E a 5ª etapa foi na Espanha, onde a maioria dos pilotos literalmente correram em casa, né? Todos sabem aí que boa parte dos pilotos do Moto Velocidade são espanhóis, né? Bom, para variar, sem nenhuma novidade, Marc Marquez ganhou a sprint do sábado, né? Quartararo largou bem, liderou a primeira volta ali, mas levou um chão. Quartararo veio ali surpreendendo todo mundo na primeira volta na sprint, levou um chão e o Marc Marquez acabou vencendo. A prova principal do domingo, finalmente, Alex Marques venceu. Ele que vinha de vários segundos lugares aí nas outras etapas anteriores. Foi uma prova disputadíssima, né? Bom, Alex Marques, né, foi o vencedor dessa prova com o tombo do seu irmão Marc Marquez. Quartararo, que largou na pole, liderou por 10 voltas. O Alex passou ele na 11ª volta e levou até o final. O Marc Marquez, seu tombo, foi numa disputa que ele vinha ali com o Bagnaia, né? Na 3ª volta já, estavam disputando ali a 2ª posição, antes do Alex assumir a 2ª e até a 1ª posição, tinha uma briga ali entre Quartararo na liderança, o Bagnaia em 2º e o Marc Marquez em 3º, mas naquela briga ali, todos que assistiram aí puderam acompanhar. Na 3ª volta, tombo de Marc Marquez, né? Mas ele veio numa recuperação ali, ele sabe que o campeonato é feito de ponto a ponto, né? O Marc Marquez chegou a ficar em último, ele chegou a ocupar o P22 na prova, veio numa recuperação, acabou ainda terminando em 12º, somou uns pontinhos ali, e o Alex Marquez, seu irmão, finalmente a vitória pintou, né? O pessoal da equipe todo feliz, o pai meio que triste por um lado, mas feliz por outro, né? Agora ficou aquela coisa linda de se ver. Todas as equipes ali estão despontando, a KTM mostrando ali um pouquinho mais da competência de brigar também pelos primeiros lugares. O Quartararo com a Yamaha fez uma prova maravilhosa, né? E inclusive o Morbidelli também, uma briga bacana ali. Então, o campeonato está aberto, gente. Nós teremos a 6ª etapa ainda, tem muitas etapas pela frente, né? E o campeonato ficou agora assim, com Alex Marquez em primeiro, 140 pontos, Marc Marquez apenas um ponto atrás, 139 pontos, Bagnaia 120 e o ítalo brasileiro Franco Morbidelli com 84. Ele que é da equipe VR46 do Valentino Rossi. Aliás, o Valentino Rossi, a equipe dele também ocupa a 5ª posição no campeonato com Gian Antonio, né? 63 pontos. Classificação das marcas. Em outros programas eu não falava aqui sobre as marcas, mas é interessante também a gente frisar hoje a colocação do campeonato de marcas. A Ducati lidera com 185 pontos, a Yamaha vem em 2º com 62, a KTM em 3º com 58, a Honda com 56 e a Aprilia com 53. Então tá assim hoje a classificação do campeonato de marcas, né? O MotoGP também teve uma prova muito disputada, muito bacana no Moto2, né? O Moto2 aí, essa prova que nós tivemos aí, onde nós temos, todos sabem, o piloto Diogo Moreira. Diogo Moreira, mais uma vez, fez uma excelente prova, como aconteceu na 1ª etapa, fez uma excelente corrida, largou em 5º e logo assumiu a 2ª posição. Ele ficou por 7 voltas na 2ª posição, algumas voltas não tinha incômodo de ninguém, estava tranquilo ali, até que foi ultrapassado pelo Baltus, né? Se manteve ali na 3ª posição também, faltando apenas
3 voltas, o Adils passou ele e ele ficou em 4º lugar. Inclusive ali, uma volta da chegada, o Diego deu troco, voltou a ocupar a 3ª posição, mas foi por uma curva apenas, né? Mas o Diogo Moreira está vindo muito bem. Diego Moreira está vindo muito bem aí, tá? Vamos continuar torcendo pelo piloto brasileiro. Ele agora parece que está cada vez mais perto de ter um pódio, né? Esse pódio não apareceu ainda, mas eu tenho fé, como nós todos brasileiros, que vai pintar o pódio do piloto brasileiro. O vencedor dessa etapa no Moto2 foi o Manuel Gonzalez. Agora, além de vencer a prova, ele reassumiu a liderança do campeonato após 5 etapas, abrindo 7 pontos do Aron Canet, que é o segundo colocado. Moreira está em 8º, com 37 pontos. Próxima etapa vai ser na França, dias 10 e 11 de maio, né? Ou seja, esse final de semana. Nós teremos aí a etapa da França, a 6ª etapa do campeonato, com a largada da Moto2, a prova principal, às 7h15 e a MotoGP será às 9 da manhã. Bom, todos ouviram nos outros programas que nós teríamos esse ano 7 etapas na Moto-E. E na França vai começar o campeonato Moto-E. Primeira etapa, onde nós temos também outro brasileiro, o Eric Granado, vem fazendo sua preparação já desde o início do ano, e a largada da Moto-E será no sábado, a prova da Moto-E será no sábado, dia 10 às 11 horas, hoje, aliás, né? Então a galera vai acompanhar aí também a estreia do Eric Granado na Moto-E no Mundial de Motos. MotoGP ainda tem 16 etapas, como citei, ou seja, muito campeonato para rolar pela frente, né? Estamos todos aí acompanhando. Nós vamos deixar com vocês um resuminho rápido aí do que aconteceu nessa etapa, a 5ª etapa que rolou lá na Espanha, em Jerez de la Frontera, MotoGP, a categoria rainha do campeonato Moto Velocidade. Nesse vídeo aí vocês vão ver um resumo do que aconteceu em Jerez de la Frontera, né? A 5ª etapa do MotoGP. Quartararo, após ter feito a pole, largou muito bem, vindo à sua cola ali o Bagnaia e o Marc Marques e o Alex Marques em 4º, né? Olha que balançada que deu a moto ali da VR46. Olha só, primeira curva ali, um total de 25 voltas nessa pista aí de Jerez. E o Quartararo mantendo ainda a primeira posição, as duas Ducatis ali literalmente se tocando, né? Houve um toque entre o Bagnaia e o Marc Marques ali na primeira volta, mas felizmente não aconteceu nada de mais grave. Na terceira volta, vocês vão ver daqui a pouquinho, foi o tombo do Marc Marques, né? Olha ali o Alex Marques coladinho, o outro piloto também da sua equipe junto. E a VR46 amarela se destaca. Esse é o tombo do Marc Marques. Terceira volta, saiu de traseira ali. Olha o desespero da equipe Ducati. O Marc Marques que tinha tudo para levar mais uma vitória, né? Ele volta agora assim, na última posição. 23 pilotos na pista. O Marc Marques vai voltar ali na última posição depois desse tombo, no comecinho, terceira volta. Circuito de Jerez ali que recebeu um público maravilhoso. Olha ali, ó. A impressão que dá é que saiu de traseira, né? Os pilotos tinham reclamado muito nessa pista da caixa de brita, que quando algum piloto cai e ele volta à pista, ele traz consigo um pouco de pedra, acaba sujando a pista, né? Ali ainda o Quartararo mantendo a primeira posição, trazendo Bagnaia e Alex Marques em terceiro lugar. O Alex Marques sempre ali coladinho, né? Não deixou o Quartararo abrir muito, não. Nesse ponto ele ultrapassa o Bagnaia. Olha só ali. E logo na sequência, ele passa o Quartararo também, assumindo a primeira posição. Essa posição que ele sustenta depois até o final, né? Foi na 11ª volta que ele assumiu, levando até a 25ª. Aí vocês já veem a 2 voltas do final. Olha o tombo ali do parceiro do Alex Marques, infelizmente. Ele que vinha fazendo uma boa prova também. Olha que disputa ali, ó. Alex Marques sustentando a primeira posição, Quartararo segundo, Bagnaia terceiro. Estamos ainda ali na 11ª volta do total de 25, né? Agora já essas imagens, já a 14ª volta. Viñales com a KTM fez mais uma boa prova. Viñales devagar tá vindo também com seus pontinhos ali, somando. Sabemos que para brigar campeonato esse ano para a KTM é quase que impossível, né?
a 3 voltas do final, olha o pai ali, todo preocupado, e agora vem, não vem essa primeira vitória, tão esperada do Alex Marques, mas ela veio, né? E veio em casa, na Espanha, onde a maioria dos pilotos do MotoGP ali são da Espanha, né? E vibraram com a vitória do Alex Marques, a sua primeira vitória, e sabemos que ele tem chances de ter outras vitórias ainda nesse campeonato, né? O pai vibrando ali, a equipe toda vibrando. Finalmente veio a vitória tão aguardada de Alex Marques. E veio em casa ao grande estilo. Uma pena não ter dobradinha dos irmãos no pódio, né? Mas tá aí, parabéns ao Alex Marques, vitória merecida. Grande prêmio da Espanha. E ficou assim, Alex Marques em primeiro, Quartararo, segundo, Banhaia, terceiro, Vinhares, em quarto e o Gian Antonio em quinto. Equipe VR46 se destacando mais uma vez. Vamos então para a França, próxima etapa, sexta etapa do MotoGP. Bom, vamos falar um pouco sobre uma parte triste do que acontece em todos os esportes, né? Mas, como nós falamos aqui muito sobre motovelocidade, quem acompanha, nós estamos com um vídeo aí para vocês acompanhar. Nós tivemos esse fim de semana um acidente muito trágico em um circuito na Inglaterra, onde se envolveram diversos pilotos e, infelizmente, para 2, o acidente foi fatal, né? Parece-me que tem muitos outros pilotos também aí que estão hospitalizados. A gente fica muito triste quando acompanha isso, né? Nós sabemos que as motos hoje dispõem de uma tecnologia incrível, seja em pneus, seja em freios. Os pilotos estão sempre com diversos equipamentos de qualidade, né? Cada ano procurando melhorar, mas infelizmente o acidente aconteceu na Inglaterra, 2 pilotos vieram a óbito e a gente já teve aqui em outros programas entrevistados falando também sobre o dia a dia, né? Não é só dentro da pista, que a velocidade lá é muito alta. Nós sabemos também que no dia a dia você tem sempre que estar usando equipamento de segurança. A gente pega sempre no pé aqui de vocês, motoboy, aquele que sai com a sua moto, com a sua esposa para passear no final de semana, capacete de qualidade, né? Luvas, macacão, jaqueta, bota. Utilize sempre os equipamentos de segurança, porque vocês viram aí que na moto velocidade, onde eles usam os melhores equipamentos, as motos são preparadas, o circuito tem área de escape e, infelizmente, mesmo assim, aconteceu essa tragédia aí na Inglaterra. Então fica aí o nosso recado para vocês também. Bom, vamos voltar um pouco agora a falar de competições e agora eu vou sair um pouco do asfalto e vou para a terra, né? Nós vamos falar um pouquinho aí sobre o brasileiro. O brasileiro de motocross está uma ascensão incrível, né? Os pilotos da Yamaha aí, nós vamos ter hoje aqui no estúdio um piloto de moto velocidade, que é o Cauã Santos, que ele vai ser entrevistado aqui hoje, ele faz parte aí de provas da Yamaha. A Yamaha está investindo muito, né? Em campeonatos, seja de velocidade, seja de motocross, e prova disso é que os pilotos no motocross da Yamaha estão se despontando. O Campeonato Brasileiro de Motocross ele já teve 2 etapas, teve uma em Ponta Grossa, com uma chuva absurda, né? Choveu no final de semana, choveu durante os treinos, choveu durante a preparação da pista, mas rolou e, como eu citei aí, os pilotos da Yamaha se despontando. Eu quero mandar um salve aqui para o meu grande amigo particular, Jorge Negrete, né? O Negrete, piloto de 56 anos, mesma idade minha, ele lá na primeira prova em Ponta Grossa fez uma largada incrível, largou em primeiro, terminou em quarto. Parabéns, viu, Negrete? Tá mostrando aí pra molecada que ainda acelera. E agora na segunda etapa, em Canelinha, o Negrete também teve uma boa participação, chegando em sexto na MX5. Então fica aí o meu salve pro Negrete, ele que representa aí os pilotos das antigas, né? Muitos que são da minha idade, que acompanhavam, temos belas lembranças aí de pilotos, como o próprio Negrete, como Sasaki, como Paraguai, Moronguinho e outros tantos, né? Finado Paraibinha. Aqui na nossa região, eu moro em Americana, interior de São Paulo, nós tivemos diversas provas com todos esses nomes do motocross. Então tá aí, o brasileiro de motocross está voltando com tudo, ainda terão mais
7 etapas, tá? A próxima etapa será em Cuiabá, nos dias 23 e 24 de maio agora, do Brasileiro de Motocross. Então o programa Acelera Comigo, nesse bloco nós falamos aí sobre motovelocidade, sobre motocross e voltamos no segundo bloco para falar um pouco para vocês do que rolou no Barretos Motorcycle que aconteceu no dia 1 a 3 de maio lá no Parque do Peão. Vamos para o intervalo e já voltamos com o programa Acelera Comigo. Procurando um lugar onde a imaginação do seu filho possa voar alto? Conheça a Toca do Coelho. Aqui na Toca do Coelho, cada dia é uma aventura de aprendizado e descoberta. Nosso ambiente acolhedor é como uma aconchegante toca de coelho, onde seu filho se sente seguro, amado e inspirado a explorar. Com uma equipe dedicada que se importa com cada detalhe, garantimos que seu pequeno se sinta em casa. De atividades lúdicas e educativas à atenção individualizada, criamos um mundo mágico onde os sonhos de infância ganham vida. Matricule-se agora e venha nos visitar para descobrir um mundo encantador para o seu filho. Toca do Coelho. Hoje eu acordei numa febre. Isso é sintoma de dengue, hein? Também tô com uma dor nas juntas, atrás dos olhos. Sei não, viu? Parece dengue. Tô reparando umas manchas vermelhas no corpo. E eu tô com mal-estar também. O que será que pode ser, hein? Bebe bastante água e vamos para a unidade de saúde. Ao perceber os sintomas da dengue, beba bastante água, não tome remédios por conta própria e procure uma unidade de saúde. Tratá-la de forma rápida evita que o quadro se agrave. Se pode ser dengue, pode ser grave. Ministério da Saúde, Governo Federal. De segunda a sexta ao meio-dia, o esporte pede passagem aqui na TVI. Tudo sobre o mundo esportivo. Ziriguidum, com Carlos Cabela. De segunda a sexta, sempre ao meio-dia. Entretenimento e informação é aqui, na TVI. A internet que conecta você com o que importa, com velocidade e estabilidade para todas as suas necessidades. Streaming sem interrupções, jogos sem lags, chamadas claras e sem demora. Seja em casa, no trabalho ou no celular, você está sempre conectado. Transforme sua experiência digital com uma conexão de confiança. Navegue Internet. Estamos de volta com o programa Acelera Comigo. Falamos aí no primeiro bloco sobre motovelocidade, sobre provas de motocross. E nesse bloco nós vamos falar agora sobre eventos, né? Como nós já citamos para vocês, organizadores, motoclubes, mandem a data do evento de vocês para o e-mail que vocês estão vendo aí no rodapé da tela, que nós vamos ter o maior prazer em divulgar aqui no programa Acelera Comigo. E alguns eventos também nós teremos a oportunidade de ir com a nossa equipe para fazer a cobertura do seu evento. Esse bloco nós vamos falar um pouco sobre um dos maiores eventos de motos que nós temos no Brasil, o Barretos Motorcycles, que chegou esse ano à sua 21ª edição. Aconteceu agora de 1 a 3 de maio, lá no Parque do Peão de Barretos. O evento contou com 2 palcos, pista de show de wheeling, uma mega estrutura que o próprio Parque do Peão já oferece, né? Que, aliás, acontece no Parque do Peão, todos sabem, a maior festa de rodeio da América Latina. E eu sempre falo que agora temos também lá uma das maiores festas de cavalo de aço, né? Que é o Motorcycle de Barretos. Rolou muitas bandas, rolou muitos shows. Nós tivemos na pista de wheeling 4 equipes se apresentando. O Cachorrão Moto Show, ele que é da cidade de Frutal, interior de Minas, ali divisa com o estado de São Paulo, mais uma vez esteve presente, fazendo a adrenalina subir, a galera ir à loucura, arquibancada cheia lá. E tivemos também conosco lá o Luquinho Wheeling, ele que é ex-campeão brasileiro de wheeling, já foi 10 vezes campeão paulista, trazendo aí shows maravilhosos na quinta, sexta, sábado. E esse ano o Motorcycle de Barretos também teve lá o piloto Danielzinho, piloto de apenas 13 anos de idade. Ele já está fazendo manobras ali
com total equilíbrio, com total domínio da máquina, né? Ele pilota uma moto de 250 cilindradas, mas também nesse evento ele fez ali algumas manobras com a moto de 600 cilindradas. A criançada tá vindo aí no motociclismo, assim como nós teremos aqui hoje entrevista com um piloto de 9 anos que está despontando moto velocidade, falando aí sobre o dando destaque ao Danielzinho, 13 anos de idade, ele que tem a equipe Danielzinho Moto Show. Dentro da pista, rolaram, além dos shows em 2 rodas e 1 roda, né? Porque muitas vezes a moto está ali empinando ou está na manobra do RL, que é feita sobre a roda dianteira. Nós tivemos esse ano também shows com 4 rodas. A galera foi à loucura com shows da equipe WF Tratores. O pessoal levantou a adrenalina da galera com altas manobras em tratores, teve 360, teve borrachão, teve muita coisa bacana acontecendo. Tudo isso nós vamos também mostrar alguns vídeos para vocês do que rolou no Barretos Motorcycles com relação aos shows de pista. Deixa eu falar um pouquinho agora também sobre os shows de palco. Na Barretos Motorcycles, todos os anos, investe num palco junto à praça de alimentação, onde passam diversas bandas covers, diversas bandas rolando um pouco de rock internacional, rock nacional, e o palco principal, sempre um palco muito bem montado, com som de excelente qualidade. Nós tivemos esse ano o Sandame, ele que é ex-Sambô, está com um projeto novo aí, junto com o Reinaldo Meirelles, um dos melhores guitarristas do Brasil, e levou o projeto Rei Sam, né, para o Motorcycle de Barretos. Foi um show bacana, maravilhoso. Tivemos também a presença, mais um ano, do Ventania. O maluco de São Tomé das Letras estava lá no palco do Motorcycle de Barretos. Ele que tem aquele público que está sempre seguindo o Ventania, né? E fechamos a edição de 21º ano do Motorcycles com Paralamas do Sucesso, né? O Herbert Viana, que inclusive fez aniversário durante essa semana, comemorou o seu aniversário lá no palco do Motorcycles, trazendo todas aquelas músicas do Paralamas do Sucesso que todos cantam juntos, todos participaram. Então tá aí, parabéns ao Motorcycle de Barretos, os independentes, sempre procurando trazer um pouco de adrenalina na pista e também um pouco de emoção junto a lembranças do Paralamas do Sucesso, né? Foi um evento muito bacana, lotado no sábado. Lá eu encontrei motociclistas de várias partes do Brasil. O Motorcycle de Barretos é assim. O pessoal muitas vezes fala alguma crítica de alguma coisa, de outra, mas sempre o Motorcycle de Barretos está procurando ali fazer o melhor para a galera que vai ao evento. E vem gente, sempre vem gente nova, vem gente que volta. Encontrei amigos que estão lá desde a primeira edição, outros que estão há 5 edições. Então, o Motorcycle de Barretos é tudo isso. É adrenalina na pista e emoções no palco. Falando em emoções, que lindo que foi esse ano, muito diferente, a missa do motociclista, né? Todos sabem que o Barretos Motorcycles faz a missa do motociclista, todos os anos é realizada. Nós saímos do Parque do Peão com um trio elétrico, puxando a galera de moto, numa motociata, quem está acampado ali, quem está ali dentro do Parque do Peão, vamos pelas vias de Barretos até a Matriz, onde encontramos os motociclistas que ali estão hospedados nos hotéis para a missa do motociclista. E esse ano foi incrível, lotou, foi recorde. Eu conversei com a galera do Liberdade Motoclube ali, que apoia o espírito de liberdade, que apoia os independentes, e eles falaram: Davi, esse ano foi recorde de participantes na missa. Eu, como locutor oficial do evento há 20 anos, tenho a minha participação durante a missa, onde eu realizo a oração do motociclista, e foi realmente emocionante, tá? Muito bacana, momento de lembrar daqueles motociclistas que partiram, pedir a proteção àqueles que estão ali, aos que não estão. Então, parabéns. Vamos falar um pouquinho também do Garota Motorcycles. Vocês vão ver aí depois um vídeo também do concurso Garota Motorcycle. Esse ano tivemos 9 concorrentes participando e a vencedora, a Garota Motorcycle, esse ano foi a Rosa Grion, ela que é da cidade de Atibaia, e tivemos como musa a Jennifer Nicole, de São Carlos, 2 cidades representadas aí do interior de São Paulo. Estiveram aí com a representatividade das meninas no palco do Motorcycle. Falando um pouco mais agora de outros eventos, né? Nós vamos deixar para vocês a agenda de alguns eventos que o pessoal nos passou datas aí. Alguns deles eu estarei lá, ou como locutor, ou como organizador, ou até mesmo com o programa Acelera Comigo. Dia 25 de maio agora, a cidade de São Pedro, que já tem na agenda, vocês estão vendo aí,
a Expo Moto Show, que ela acontecerá 11 a 13 de maio, a 22ª edição. Vai acontecer também o primeiro Moto e Rock no Alto da Serra, dia 25 de maio, um domingo. O Alto da Serra de São Pedro, todos sabem que é um ponto turístico do mototurismo, né? O pessoal pega as motos todos os domingos, vem até ali para tomar tradicional café, fazer o bate e volta. Então, o pessoal vai estar organizando esse ano o Moto e Rock no Alto da Serra. Muitos motociclistas são esperados no dia 25 de maio. Nesse mesmo final de semana, acontece de 23 a 25 de maio também em Saquarema, no Rio de Janeiro, o tradicional encontro de motos de Saquarema. Vinhedo, interior de São Paulo, também 23 a 25 de maio, a 26ª edição do encontro de motociclistas e triciclistas em Vinhedo. Julho, como eu já citei aqui, a 22ª edição da Expo Moto Show de São Pedro, um evento incrível, lota toda a rede hoteleira de São Pedro, de Águas de São Pedro e da região próxima ali. Dia 19 de julho, o Motoclube, que feliz que eu estou de ter na nossa agenda, no nosso programa, o evento organizado pelo Bodes do Asfalto. Eles que são aí um dos maiores motoclubes do Brasil, tem facções em vários estados, estarão organizando o Motofest na cidade de Itapetininga e eu terei o privilégio de estar como locutor oficial. Obrigado à galera do Bodes do Asfalto. 19 de julho, marque na sua agenda Itapetininga. 24 de julho a 2 de agosto, ele que é o maior evento de motociclistas da América Latina, né? O terceiro maior evento de motos do mundo, o Brasília Capital Moto Week, 24 de julho a 2 de agosto. Como eu já citei em outros programas, houve uma pequena mudança de data, né? O Brasília Capital Moto Week sempre acontecia nos 2 finais de semana de julho. Esse ano vai acontecer no último de julho e o 1º de agosto. Continuaremos comemorando o Dia Mundial, né, do motociclista lá em Brasília, que é o 27 de julho. Então tá aí. 1 a 3 de agosto, mais um tradicional motoclube também, me convidando para estar na locução do evento deles, o Insanos. Insanos Motoclube estará organizando um evento aqui no interior de São Paulo, em Boa Esperança do Sul. Então fica o convite, 1 a 3 de agosto, o Insanos que vem fazendo várias ações sociais por esse Brasil afora. Esse evento será em prol de pets, cachorrinhos, gatinhos, terá aí doação de rações. Parabéns ao Insanos Motoclubes, que sempre fazem presença. Estavam lá em Barretos, estão sempre em todos os eventos que a gente participa, estiveram em Arthur Nogueira. Obrigado aí ao pessoal do Insanos por estar dando essa oportunidade de estar fazendo a locução deste evento em Boa Esperança do Sul, de 1 a 3 de agosto. Ainda em agosto, 23 e 24 de agosto, teremos o Torrinha Motor Rock. Esse que é um evento que mistura carros antigos, caminhões e o barulho e o ronco do motor das motos. O barulho que a gente fala é o barulho da chegada e da saída, viu, galera? Esse evento não tem barulho, não. A galera vai lá para curtir boas bandas, curtir uma excelente estrutura que existe lá no Centro Hípico de Torrinha. Então marque na sua agenda também, 23 e 24 de agosto, Torrinha Motor Rock. Estarei também marcando presença nesse evento. No último final de semana de agosto, a linda cidade de Araxá, né, a terra da Dona Beija, 29 a 31 de agosto, o Araxá Motofest, que é tão bem organizado pelo Sem Destino Motoclube, um evento também que tem finalidades sociais, né? O pessoal todos os anos, parte dessa receita, eles revertem em cesta básica para a cidade. Então, parabéns aí ao Sem Destino Motoclube, trazendo 29 a 31 de agosto o Motofest. 5 a 7 de setembro, teremos o Salão Moto Festival no Rio de Janeiro, no Rio Centro. Então, 5 a 7 de setembro, o Rio Centro recebendo um dos maiores salões de motos do Brasil. Eu, Davi Locutor, também estarei presente nesse evento aí, tá? Então, 5 a 7 de setembro, Rio de Janeiro, recebendo um evento bacana com as novidades das grandes marcas, lojas, muito show para vocês lá no Rio Centro. 19 a 21 de setembro, Floripa Moto Week chegando à sua 3ª edição. Lá na ilha de Florianópolis, estaremos recebendo 19 a 21 de setembro o Floripa Moto Week. Em novembro, a cidade de Biritiba Mirim, fica ali perto do litoral de São Paulo, né, estará recebendo mais um evento de motos, 8 e 9 de novembro, lá em Biritiba Mirim. Então tá aí alguns dos eventos
em que eu estarei participando, alguns que eu não estarei, independente se eu estarei participando como Davi Locutor ou como programa, vocês, organizadores, vocês de motoclubes, mandem pra gente a data através do e-mail que está aqui no rodapé, que nós teremos o maior prazer em divulgar para vocês. Este programa é para isso, é para falar de motoclubes, é para falar de eventos, é para falar de competições e também para dar dicas para vocês de segurança e pilotagem. O programa Acelera Comigo todos os sábados às 13 horas pela TVIN e também pelo YouTube. Acompanhe tudo para que vocês fiquem por dentro e nos mandem sugestões também. Estamos abertos a críticas e sugestões, né? O programa Acelera Comigo é feito para você motociclista, para você lojista, para você que vive o mundo das duas rodas. O programa Acelera Comigo, então, vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos para entrevistar o piloto Cauã Santos, apenas 9 anos de idade, já tem um título aí na sua bagagem de campeão paulista de minimotos. Vamos para o intervalo e daqui a pouquinho voltamos com essa entrevista. Acelera comigo! Chegou o programa Acredita do Governo Federal, o maior programa da história para investimentos em MEIs, micro e pequenos empreendedores. O Acredita é impulso para você crescer junto com a economia do país. Crédito fácil e juros baixos. Programa Acredita, para você empreender e crescer com o Brasil. Para saber mais, acesse gov.br/Programa Acredita ou procure um dos bancos participantes. Governo Federal, União e Reconstrução. Precisa de material elétrico de qualidade? Então vem para a Will Elétrica. Aqui você vai encontrar uma grande variedade de produtos das melhores marcas do mercado. Precisou? É só correr para a Will Elétrica, a sua melhor escolha em Santa Bárbara do Oeste. No Colégio Ideal, o aprendizado vai além da sala de aula. Contamos com uma estrutura totalmente preparada para guiar seus filhos no caminho para o futuro, com uma educação completa que valoriza a cultura, a ciência e o esporte. Venha fazer parte dessa história você também. Colégio Ideal, aqui seu filho aprende de verdade. Olá, eu sou o Danilo Bueno e você acompanha comigo diariamente, de segunda a sexta-feira, das 4 às 6 horas da tarde, o programa Calibre, trazendo as notícias do Brasil, as notícias policiais, as notícias reais do seu dia a dia, que podem afetar o seu cotidiano. Você acompanha aqui na TVIN, TVIN Interior, informação interessante, a nossa TV democrática para todo o Brasil, diretamente de Santa Bárbara do Oeste. Te vejo diariamente a partir das 4 horas da tarde. Até lá! Ah, sim! 2025 começou cheio de novidades para a mídia Sumpa. Uma delas é que agora, eu e o Metashow também estamos na TV Interior. Os programas da semana estreiam todas as sextas-feiras às 9 da noite. Se ainda existe programa de cultura pop de qualidade na TV aberta, sintonize nos canais da TV Interior e confira. Palavra de Bela. Salve, galera motociclista! Estamos voltando para mais um bloco aqui no programa e hoje nós vamos entrevistar aqui o piloto Cauã Santos, 9 anos de idade, já tem títulos de minimoto, atual campeão paulista de minimotos. Ele que começou a sua carreira, segundo o pai, com apenas 8 meses de idade, já brincava com a sua moto ali, uma moto pequena e tal, e com 5 anos já passou a pilotar sem o uso de rodas laterais, né? Já estava ali equilibrando, veio para a minimoto, primeira participação, foi vice-campeão paulista e em 2024 se tornou o campeão da minimoto. O Cauã atualmente está participando do Latino-Americano de R15, que é uma categoria aí que a Yamaha está trazendo, né? Não só aqui para a América Latina, mas para todo o Brasil. A R15, para quem não sabe, é uma moto, para ser mais exato, de 155 cilindradas, tá? E sempre a Yamaha traz para os autódromos, junto
com a R3, também com outras categorias aí. Então é a Yamaha que está investindo muito. Aliás, vamos falar um pouquinho depois do motocross brasileiro, onde a Yamaha também está liderando, né? E a primeira participação do Cauã na R15, ele largou em 11º, embaixo de uma chuva, já teve um P6 e vamos ter a segunda etapa. Mas agora quem vai falar um pouquinho sobre essa carreira, sobre esse piloto que está se despontando, vai ser o próprio Cauã, né? Cauã, primeiramente, obrigado por estar participando com a gente aqui no programa Acelera Comigo. Eu gostaria de saber de você como começou essa paixão pelo motociclismo. O meu tio andava de moto, daí o meu pai quis andar também. Daí eu olhei assim pro meu pai, via andando nas corridas, eu falei, esse vai ser meu esporte. Já de cara você já apaixonou? Já de cara. Chegou a ter medo nas primeiras provas, de levar tombo, machucar? A primeira prova para mim, eu fiquei bem nervoso, mas depois da segunda já estava menos, daí depois foi melhorando. Cauã, hoje com apenas 9 anos, você já tem uma carreira profissional, já participa de vários campeonatos, tem uma equipe, tem patrocinadores. Como você vê hoje, apesar da sua idade, o seu objetivo lá na frente como piloto de moto velocidade? O meu objetivo é chegar na Moto 3, ou na Moto 2, ou na Moto 1, tentar chegar ali com os pilotos da MotoGP. E o meu objetivo, aposto com os seus pais, é ver você no MotoGP, viu? A categoria rainha, vamos torcer para isso. Eu sei que você tem treinado com várias motos, inclusive motos de off-road, motos de motocross e tal. Eu tive presente num evento com você e seus pais ultimamente, e eu vi que vocês estavam com várias motos. Entre todas essas motos, tem alguma sua que é a mais preferida? Sempre a mais preferida é a mais forte, vamos dizer. A R3 é a minha preferida. A R3. Tá Mas bom. antes era a Mini GP. E você tem toda uma preparação para participar das provas, tem treinos, tem acompanhamento nutricionista. Como está a sua carreira atualmente com relação a essa preparação para as provas? Sempre quando eu vou largar, eu respiro fundo, tento me acalmar o máximo possível e fico tranquilo ali para largar. E a gente faz treino de academia, treina, lá na frente da Dercoflex que é a fábrica do meu pai, a gente anda lá, quase todo santo dia a gente faz treino lá e também os treinos que a gente faz. Vocês são da cidade de Artur Nogueira, aqui região de Campinas, é isso? E lá na sua cidade existe um local para você treinar também? O local não tem, mas a gente treina na rua, assim. Sempre com os equipamentos de segurança, sempre Isso. num local bem tranquilo. Tá. E a mamãe e o papai, como que é o coração dos dois quando você está ali no grid de largada, quando você está disputando alguma posição? Como que você acha, eu sei que você está ali concentrado naquele momento, mas como que você acha que seus pais reagem diante disso? Meu pai fica torcendo por mim, já minha mãe já tá infartando quase ali. Tá quase infartando. Já teve alguma prova de o papai e a mamãe chorar, ou seja, de emoção, ou seja, de preocupação? Você tem algum momento que você gravou com relação a isso? Se eu não me engano, já teve, já. São provas, cada uma tem uma história, né? Tem. E qual é a sua próxima prova agora? Fala para o pessoal qual a próxima etapa que você vai estar participando, em qual categoria? Vai ser em Curvelo, lá na R15. A gente está estudando bastante a pista para tentar melhorar o máximo possível na pista, que eu já tinha andado já, e vamos tentar dar o nosso máximo aí. Você já conhece o Autódromo de Curvelo? Já participou de alguma prova lá? Prova não, eu fui fazer a seletiva, eu passei, mas daí na outra seletiva eu não tinha passado. Daí passou um ano, eu passei na outra seletiva. A R15, quando ela começou a seletiva, quantas motos eram, quantos pilotos, que você tem noção mais ou menos quantos participaram e quantos passaram por essa seletiva? Participaram 25 pilotos e só entraram 15. 15 pilotos. 15. Então toda etapa são 15 pilotos disputando. Isso. Isso é a história da Yamaha, que já vem de lá de trás, né? Eu me recordo quando a Yamaha trouxe a RD 350 para o Brasil, e eles escolheram 15 pilotos também, de vários estados aí, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, e tinham vários que participavam para uma seletiva, onde 5 de cada estado fizeram a final. Então é que meio que um padrão da Yamaha, né? E você sabe me dizer se a R15 é uma moto específica só para autódromo, né? A Yamaha não tem ela para o dia a dia na rua, não. É
só para o autódromo? Na verdade, tem a de pista mesmo, a preparada que a gente anda, e tem a normal mesmo, que ela é original. Ah, então tem também a R15 Tem. original. Ah, então tá jóia. E me diz uma coisa, quando você tá na prova, aquele momento de disputar uma curva, disputar uma posição, como você costuma agir? Você é aquele piloto que você fica estudando o piloto que está na sua frente, ou você já é mais ali a Mark, já é mais ousado, mais arrojado? Como você se define hoje com relação às ultrapassagens dos seus adversários? Eu sou meio os dois, né? Se for muito difícil, eu fico estudando qual é a linha dele, qual a velocidade que ele entra na curva para eu conseguir. Ou se ele for um pouquinho mais devagar, eu já meto por dentro e já passo. Recentemente, o Marques deu uma entrevista, até o pessoal deu muita risada, né? Porque Jerez, a maioria das curvas são para a direita, que foi a última etapa que teve no MotoGP. E o Marques deu uma entrevista que ele iria tomar, digamos, o nosso meio popular de falar, que ele ia tomar pau de Quartararo, de Alex Marques, porque a maioria das curvas era para a direita e não é o ponto forte dele. Segundo ele, o ponto forte dele é curva para a esquerda. E você acha que você tem um ponto forte, curva para a direita ou curva para a esquerda? Tenho. Eu tô meio mais ou menos assim. Eu era para a esquerda, até hoje eu sou mais para a esquerda e um pouquinho para a direita também. Mas das duas você está sempre disputando. Tem que disputar, chegou a hora, tem que encarar, né? Tem. E vamos falar um pouquinho mais sobre a R15. Você fez uma etapa, você tem uma moto dessa para estar treinando, né? Tem. Inclusive, essa semana parece que vocês estavam em treinamento no autódromo de Capoava. Uhum. Quando você está no treinamento ali, você encara aquilo dali já visualizando o que vai acontecer na prova? Como que é essa preparação sua psicológica para a prova que vai acontecer? Eu tento pegar todas as estratégias do piloto, né? A gente treina no autódromo de Capoava. A gente tenta fazer as curvas lançadas, se é lançado o circuito, e se for fechado, a gente tem que estudar mais fechada a pista. Como lá em Curvelo é muita mais curva, uma pista mais longa, né? Foi a pista mais insana que eu já andei na minha vida. Como se fosse um tobogã e ter que ficar estudando bastante ela. Daí eu sempre tenho que estar calmo assim. Bom, como vocês falaram para mim, você, o seu pai, a sua mãe, a primeira etapa você largou em 11º, Isso. né? Finalizou em 6º e com chuva. Você provavelmente já deve ter participado de outras provas, talvez na minimoto e tal, com chuva. Você se define como um piloto bom, digamos assim, para chuva? Você está a um nível um pouco mais elevado dos outros concorrentes com relação à chuva? Ou essa foi a única prova que você participou com chuva? Não, eu já tive várias chuvas. No Juninho Trudes até teve a corrida que estava encharcada a pista, não dava mais, tipo assim, para forçar direito. Eu já andei já na R15 e ter que tomar decisões estratégicas ali. A minimoto, ela tinha também a questão da troca do pneu slick, pneu de chuva ou não? É Tem. pneu único? Tem também. Tem também. Ou seja, a minimoto ela já te prepara como se fosse realmente uma categoria já para despontar no motociclismo. Uhum. Para quem está nos assistindo aí, pensa que a minimoto é só brincadeira, não, já é algo sério, tanto é que o Cauã está aqui, ó, começou na minimoto, já está na R15, vamos torcer muito, assim como outros pilotos brasileiros que estão se despontando, né? Tivemos a época do Alexandre Barros, temos agora o Diogo Moreira na Moto2, que aliás nós vamos falar sobre Diogo Moreira muito aqui no programa, porque é um piloto que está despontando, né? Como nós já falamos aí no primeiro bloco, 4º colocado na última etapa, e temos o Turquinho, que agora também está na Superbike, né? Então são vários pilotos aí que merecem o apoio, seja do brasileiro, seja das empresas do Brasil. Falando em empresa, Cauã, vamos falar um pouquinho sobre a sua equipe, a sua atual equipe hoje, como ela está composta. Você já tem uma equipe formada com mecânico? Sim. Como estão a questão aí sua de apoio com relação a pneus, a patrocinadores? Pode ficar à vontade para falar um pouco sobre a sua equipe. A minha equipe ela é bem organizada, tem pneu de chuva, tem pneu slick, são 2 pilotos para cada mecânico. Daí tem aquecedor de pneu também.
os mecânicos são super gentil e são muito colaborados lá na equipe. Esses mecânicos, a própria Yamaha é que coloca para acompanhar vocês ou vocês têm mecânicos particulares dentro da equipe? A gente sorteia o mecânico e a gente São sorteia. preparados pela Isso. própria Yamaha. Tá, e São patrocinador, além do patrocínio, que nós sabemos que todo mundo que começa a carreira quando é criança, seja em qual categoria seja, né, de esportes, de moto velocidade, a gente sempre sabe que o patrocínio é quem dá aquela arrancada. E como você está hoje com relação a patrocinadores? Parece-me que tem uma empresa aí que já está patrocinando você. Sim, tem a empresa BF Capacetes, ela acabou de chegar, já não faz muito tempo, chegou o meu capacete novo de cross, eu acho o capacete deles bem bom e é legal a empresa. A BF está sempre apoiando, né? A BF Sim. não é de hoje. Eu tenho a minha carreira de locutor aí há 20 anos, a BF também já esteve comigo lá no início de carreira. Parabéns aí à BF, né? Da Star Plástico, que também fabrica outras marcas. Vamos fazer a merchan aqui sim, porque está apoiando você, né, Cauã? Cauã, vamos falar um pouquinho, você falou no começo da entrevista, meio resumidamente, queria que você falasse um pouco mais, se você hoje já tem algo formalizado na sua cabeça com relação ao seu futuro na moto velocidade. Ah, eu quero ficar mais 1, 2 anos aqui na R15, quero adquirir mais experiências, ou você já está visando galgar uma categoria de uma cilindrada maior? Como hoje está a cabeça do Cauã com relação ao seu futuro na moto velocidade? Eu tenho que ficar mais 2 anos na R15 para passar para um nível de R3 Cup e tentar chegar lá na MotoGP também. A R15, ela já galga você direto para R3, ou você pode, por exemplo, hoje você participa do Latino-Americano, ou você pode, de repente, ir na R15 Mundial para depois partir para R3. É que, na verdade, a R15 só tem aqui no Brasil. Só tem aqui no Brasil. Só no Brasil. Olha, estou desinformado dessa parte. Porque a R3 eu sei que tem no Mundial, né? A R3 a tem Yamaha no está com Mundial. a R3 Mundial. Então tá aí, o Cauã. Cauã, vamos falar um pouco mais agora do seu dia a dia. Como é o Cauã fora de ser piloto? O Cauã filho, o Cauã estudante, o Cauã criança, que você ainda é uma criança. Você consegue ter a sua vida, digamos, normal como uma criança fora do cockpit, fora da moto ali? Eu vou para a escola, estudo, almoço e dou uma descansada ali, faço a lição, depois eu vou estudar pista e faço academia também. Mas a cabeça sempre ligada no motociclismo. Isso. Tá acompanhando o MotoGP? Tô. E aí, como que tá a sua torcida hoje? Marc Marques, Alex Marques, Quartararo? Eu tô torcendo mais pro Marc Marques. Marc Marques, tá. Se Mas o Jorge Martins tivesse, eu ia fazer pro Jorge Martins. numa outra oportunidade, eu já perguntei isso para você já me respondeu, agora eu queria que você respondesse para quem está nos assistindo aqui, o programa Acelera Comigo. Nós tivemos aí por muitos anos aquela disputa, Valentino Rossi, Marc Marques, acabaram se formando torcidas, né? Até como se fossem torcidas de time. Tem muita gente gostando do Marc Marques, com um pouquinho de ciúmes das atitudes do Valentino, tanto é que os dois hoje quase não se falam, né, nos bastidores aí. O Valentino está com a sua equipe VR46, que aliás tá crescendo cada dia mais com os pilotos de Gian Antônio aí e o Morbidelli, né? Eu queria que você falasse hoje, quando você começou, os dois, o Valentino também ainda corria, e você tinha como inspiração Marc Marques ou o Valentino Rossi? Valentino Rossi. Valentino Rossi. Até parece o Valentino, você tem, fisicamente, lembra um pouquinho o Valentino, a gente vê muitas fotos do Valentino de criança, né, nos bastidores da moto velocidade, até na época nem MotoGP era ainda, era moto velocidade, o Valentino já estava lá e você lembra muito ele. E o fato hoje do Valentino ter parado, né? Ele parou, está hoje como dono de equipe da BR-46, você migrou para outro piloto como fonte inspiradora, você ainda continua abraçado no Valentino Rossi, ou você hoje tem um outro piloto qual você inspira nas suas provas? Eu tenho outro que são o Marc Marques, Diogo Moreira e Jorge Martins. Diogo Moreira, olha aí, o brasileiro Diogo Moreira já fazendo o fã aí, o Cauã como inspiração. Bom, você como participa de tudo isso, você sabe que o Brasil volta a sediar o MotoGP em Goiânia, né? Ano que vem, de 26 a 29 de março em Goiânia, teremos a categoria máxima aí, rainha. O Diogo Moreira, como eu já citei aqui, a gente está numa torcida incrível, sabemos que ele ainda está
galgando na Moto2. Dificilmente o ano que vem teremos o Diogo já no MotoGP, mas eu sei que seria o sonho de todos nós podermos estar em Goiânia e ver o Diogo no MotoGP, mas mesmo que ele não esteja no Moto2, a gente vai estar torcendo e muito por ele. Você já tem planos junto com o pai, junto com a equipe, de ir para Goiânia em março de 26 para assistir? Sim, a gente vai lá assistir e eu queria que a Yamaha deixasse a gente pelo menos entrar no box da Yamaha para a gente ver os pilotos também. O pessoal da Yamaha e o marketing da Yamaha que tá vendo aí, tá uma cobrança do piloto. Vamos torcer para isso, até porque a Yamaha está realmente investindo muito na carreira dos pilotos e a gente crê que é isso. Falando em Yamaha, né? Você hoje está dentro da Yamaha, o Quartararo na última prova, e nas últimas provas, aliás, vem demonstrando um crescimento da Yamaha, apesar de todos saberem que a Ducati hoje tem uma superioridade incrível, né? Nos motores. Como você vê hoje o Quartararo, a Yamaha, dentro do MotoGP? Você acha que ele vai estar sempre ali disputando terceiro, quarto? Ou você acha que ele tem chance de chegar em primeiro, independente de um tombo, né? Porque o Marc Marquez já 2 provas que caiu. Você acha que a Yamaha, pelo que você tem acompanhado, ela conseguiria, em algumas etapas mais à frente, disputar ali, ou hoje a Yamaha tem que se acomodar ali com terceiro, quarto lugar? Ela conseguiria disputar ali entre o Marc Marquez, só que na Espanha, que é onde que os pilotos moram, eles estão bem experientes com a pista, né? E seja uma pista que os pilotos da Yamaha sabem andar, ele talvez pode brigar aí pelo primeiro lugar. É o que o Calma falou, né? Tudo muda, né? Pista, às vezes uma manobra errada, uma pegada errada, né? Como aconteceu com o Marc Marquez recentemente. E a prova de tudo isso, do equilíbrio, é o que o Alex Marques está fazendo, né? Hoje, como líder do campeonato, veio aí de vários segundos lugares e finalmente saiu o primeiro, como a gente já falou hoje aqui no primeiro bloco, né? Então, parabéns aí à Yamaha, parabéns ao Cauã. Cauã, vamos falar um pouquinho também sobre o fato de você hoje estar ali na R15, mas ter vindo da Minimoto, né? Você se adequou rapidinho ao tamanho da moto, à cilindrada, à retomada, que a gente sabe que é muito mais forte, né? Como foi essa adequação sua da Minimoto para R15? Bom, a Minimoto, ela trabalha mais com o giro lá embaixo, mas a R15 tem que trabalhar o giro em 10.000 RPMs por aí e ter que aguentar o máximo possível acelerado. Foi bem difícil, a gente conseguiu abaixar o nosso tempo ontem e é isso. Questão de curva. A Minimoto, eu estava vendo uns vídeos seu aí, já na Minimoto você já conseguia ter uma inclinação incrível, né? Sim. E como que a R15, esse ângulo, esse pêndulo, ele acaba tendo uma relatividade com a Minimoto, ou não tem nada a ver uma pilotagem para outra? Eu sei que são motos totalmente diferentes, mas com relação a você em cima da moto, ao seu pêndulo, hoje você acha que você consegue alcançar uma inclinação tão grande quando você conseguia na Minimoto, ou é totalmente diferente? Conseguir até consegue, para a direita raspa até o limite da moto, que pega até a carenagem no chão. Com a Mini GP tem mais inclinação do que um pouco. A Mini GP inclina um pouco mais do que a R15, bem pouquinho. Cauã, quero agradecer a sua participação aqui no programa, agradecer o seu pai, a sua mãe aí, por terem trazido você. Estamos na torcida, né? Sim. Por você, por todos os pilotos brasileiros, queremos ver você galgando cada vez mais. E vamos combinar, quem sabe, um dia de ir até o autódromo com o programa Acelera Comigo, fazer uma cobertura de prova para você. Eu deixo agora esses últimos minutos para você agradecer a quem você queira aí, a sua equipe, seus patrocinadores, o seu pai, convidar a galera que é de Minas aí para curvê-lo, ou mesmo quem não é e acompanha, né, essa categoria R15, para que possa estar torcendo, prestigiando você. E fala para nós quando que é a próxima prova, a data. A próxima prova vai ser esse fim de semana, né? Se não me engano, vai ser esse. Vai ser uma corrida bem disputada. Eu queria agradecer meu pai e minha mãe, o Alan Douglas, que é o dono da equipe da Yamaha, agradecer todos que vão torcer e agradecer minha família também.
Você falou que já é esse final de semana, né? Isso. O programa hoje, sábado, estamos gravando aqui, vai ao ar sábado. Vocês já começam a treinar a partir de que dia em Curvelo? Da quinta ou sexta, mais ou menos. Quinta ou sexta. Então tá aí, o programa Acelera Comigo, vai encerrando por aqui. Hoje, recebendo aqui nos nossos estúdios o piloto Cauã Santos, de apenas 9 anos de idade, como eu citei no início da entrevista, começou na minimoto, primeiro ano já foi vice-campeão, no segundo campeão, e agora está galgando na R15. Cauã, toda sorte, toda sorte do mundo para você, apesar que eu sou um cara que não acredito muito em sorte, não, eu acredito em trabalho, em competência, mas vamos contar com um pouquinho com a sorte também, para que você possa nos representar cada vez melhor na moto velocidade, e conte com o programa Acelera Comigo sempre que precisar. Obrigada.